Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao programa das Horas Douradas. Eu sou o Michael Light, aqui na Escola da Consciência, e estamos aqui presentes para mais um programa, uma live aqui das Horas Douradas. Assim aqui é. Faltava-me só aqui o meu pequeno apontamento, não é? Daqui da minha caneta, sempre para tirar aqui os meus apontamentos. Então, dia 3 de setembro. Estamos mesmo na parte final aqui do verão, não é? Que é uma estação regida por São Muriel Arcanjo, extremamente importante dentro da Cabala, ou seja, da filosofia esotérica judaica, muito, muito, muito importante, e de outras vertentes também dentro do esoterismo, da espiritualidade, um, seja mais exotérica ou esotérica, um pouco por todo o mundo, dentro de várias vertentes. Obviamente, com outras nomenclaturas, não importa, com certeza as entidades celestes sabem perfeitamente a quem nós nos referimos no momento em que os referimos e temos essa intenção. Agora aproximamos-nos a passos largos aqui do equinócio, não é? O equinócio é uma altura do ano, se bem deve saber, não é? Uma altura do ano em que o dia e a noite são exatamente iguais, matematicamente iguais, cientificamente iguais, não é? Por isso é um período de transição. Nós já estamos na parte descendente. Nós, obviamente, quando me refiro a nós, estou-nos a referir, não é, a quem está no hemisfério norte. Quem está no hemisfério sul, a conversa é exatamente a inversa, não é? É a oposta. Porque nós aqui no planeta Terra, não é, funcionamos sempre pelas leis herméticas, não é, da polaridade, e por isso há sempre um lado mais positivo, outro mais negativo, um masculino, um feminino, e é sempre este jogo de polaridades entre o bem e o mal, entre o preto e o branco, não é, que toda a manifestação se realiza. Não é? Nós aqui temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. Passam os dois pela mesma história, não é? Um, pelo mesmo circuito, digamos assim. No entanto, não é? Em andamentos diferentes, em momentos da história ou momentos da etapa completamente opostas. Ok? Então nós aqui aproximamos-nos do equinócio de outono, não é? No hemisfério sul, para quem está abaixo da linha do Equador, nas Américas, na África, Austrálias, Polinésia, enfim, o mundo é enorme, não é? E o hemisfério sul tem muita, muita, muita gente. Por isso, quem está aí e aproxima-se, não é? A passos largos daquilo que é o equinócio da primavera, sendo a primavera o oposto do outono. Ora, para nós que vivemos no hemisfério norte, estamos a aproximar-nos de uma etapa extremamente importante, não apenas da nossa vida externa, mas sobretudo sobre a nossa vida interna. E esta conversa é extremamente importante dentro deste princípio, não é, que nós agora, aqui no programa das Horas Douradas, sempre tentamos veicular, que é do princípio do masculino consciente. Okay? Masculino não apenas em género, okay? É importante ver esta distinção, clarificar esta ideia. Quando se fala de masculino, não é apenas no género masculino, mas no princípio em si, ou seja, num princípio abstrato, não é? Que depois se concretiza em diferentes domínios, seja no domínio físico, pelo género, masculino ou feminino, seja no domínio psicológico, não é? Por uma ação mais de fazer do que propriamente de sentir, por exemplo, entre outras coisas, num domínio espiritual e por aí fora. Ok? Então estamos a falar aqui deste princípio masculino consciente, que se pressupõe consciente, que se pressupõe divinizado. Ok? Divinizado, assim bem dito, já ele é, sempre foi e sempre será. Nós, enquanto almas aqui encarnadas, não é? Nesta escolinha da reencarnação, de autoaperfeiçoamento, nós temos é que nos ir consciencializando, não é? Ir aprendendo de que, de facto, ele já é divinizado. Todos nós já somos divinizados, no entanto, nós não temos a mínima noção de que, de facto, assim é. Okay? Então, para isso, nós precisamos desta vinda recorrente à escola para irmos aprendendo um dia atrás do outro de que, de facto, não é? Um dia atrás do outro, pressuponha-se vida após vida, perceber que, de facto,
nas mais variadas áreas da nossa vida, o divino, não é, está dentro de nós e nós somos esse divino. Ok? Somos esse princípio, seja masculino ou feminino, somos esse princípio divino comum a toda a existência e a toda a realidade. Certo? Então nós aproximamos-nos agora do equinócio de outono. Nós, hemisfério norte, ok? E é extremamente importante. Porquê? Porque agora entra a regência de uma outra entidade celestial, não é? Já não é São Miguel, já não é São Uriel, agora é São Miguel. Ou seja, dentro de outras nomenclaturas, de outras vertentes, podíamos falar do Lu, por exemplo, para os wickianos, para os celtas, para os druidas. Podíamos falar de Ogum, por exemplo, para a vertente mais umbandista. Enfim, podíamos falar 1001 nomes, não é, deste princípio masculino que age, não é, sobretudo no combate da noite, no combate contra as sombras, contra a escuridão que existe não fora. Isto não se trata de coisas fora, ok? Existe, sobretudo, dentro do coração do ser humano. Okay? E isto é fundamental ter esta noção. Não se trata daquilo que acontece por fora. Ok? Trata-se única e exclusivamente daquilo que acontece dentro de nós. No nosso corpo físico, no nosso campo magnético, na nossa psique, ok? Emoções e pensamentos, e no nosso espírito que evolui ao longo do tempo. Ok? Por isso, são estas sombras, são estes traumas, são estas lacunas da aprendizagem que acontecem dentro de nós, que estão inscritas dentro de nós, seja na nossa célula, no nosso campo magnético, seja na nossa psique, no nosso inconsciente, seja aonde for, não é? No nosso programa reencarnatório, por exemplo, não é? Falando de uma vertente mais de espírito, nós temos inscrito todas essas sombras. E é preciso batalhá-las. Ora, para se batalhar, é fundamental ser-se um guerreiro. Ok? E daí agora estamos a tornar esta reflexão, né, numa vertente de o masculino. Não do homem, mas do masculino. Este princípio para a ação, este princípio para a proteção, este princípio de agir contra as sombras, contra a ilusão, contra a mentira. Não é por acaso, não é, que São Miguel Arcanjo, não é, dentro da tradição cabalística judaica, tem o próprio nome, não é, como a própria história assim o demonstra, não é? Mihael, não é? Nessa conversa, nesse concílio entre grandes arcanjos e grandes entidades celestiais, não é? Em que uma das entidades se pronuncia e diz Mihael a um outro, ok? E o que isso é? Quem é como Deus? Isto é uma questão. Quem é como Deus? Não é? Quem é como Deus no sentido de ninguém está acima dele. Estamos todos abaixo. E isto quer dizer o quê? Este combate frontal, sincero, genuíno, pronto para agir contra a mentira, para agir contra a ilusão, para agir contra o esquecimento daquilo que é a nossa realidade. Ok? Então, a partir daí, esta entidade, digamos assim, este grande espírito tornou-se detentor desta nomenclatura, né? Deste patamar, digamos assim, espiritual, que é o detentor daquele que protege, daquele que protege a verdade, não é? Protege a luz, mas batalha veementemente contra a ilusão, a mentira, tá? E a falsidade, ok? Porque se pronuncia de imediato. Então, todos nós somos convidados pela própria natureza, pelo cosmos, por tudo aquilo que tu lhe queiras chamar, nesta fase outonal, não é? Desde 2021 de setembro a 2021 de dezembro, todos nós somos convidados ativamente pela natureza, pelo cosmos, pelo universo, pela divindade, por tudo aquilo que tu lhe queiras chamar, ok? Somos convidados a esta luta interior,
ok? Esta luta contra as nossas próprias sombras, contra os nossos próprios demónios, contra as nossas próprias ilusões, contra as nossas próprias mentiras e falsidades. Agora, claro que isto vai se manifestar em diferentes domínios. E se tens vindo a acompanhar aqui o programa das Horas Douradas, tens percebido claramente que eu tento falar o mais direto possível, dentro daquilo que me é possível, obviamente, e trazer a filosofia esotérica, a ciência iniciática, a forma mais simples, mais rasa possível, para que nesta simplicidade possa trazer estes conceitos que são bastante complexos, abstratos, alguns mais difíceis do que outros, mas de forma a ser simples e entendível para que todos nós possamos perceber minimamente o que é esta história da vida e o que se pressupõe viver e o que pressupõe passar pelas diferentes etapas e para onde todos nós caminhamos e o que pressupõe isto que é esta existência humana. E então já tens vindo a perceber claramente, se não sabes do que eu estou a falar, programa das Horas Douradas, e é por acaso a primeira vez que estás aqui a ver, seja aqui nesta direta ou em algum do material que vai parar às nossas redes sociais, e é a primeira vez que estás a ter contacto, pois então convido-te a ir ao nosso canal do YouTube, Escola da Consciência, para que vás à playlist da programa das Horas Douradas e então possas maratonar à vontade e facilmente vais entrar em sintonia com as nomenclaturas que eu utilizo, com a forma de falar, com a forma de expor aquilo que é esta tradição iniciática. Ok? Voltando então. Nós então temos esta batalha extremamente importante na qual nós precisamos claramente de perceber estas diversas etapas. É como se nós estivéssemos a falar agora dentro de uma vertente mais da mitologia, por exemplo, há o caminho do herói. Okay? O caminho do herói, que por exemplo, não é, a Walt Disney e todos esses filmes mais vocacionados para um público infantil, mas também juvenil e até para adultos, demonstram claramente, não é? De forma subliminar ou de forma assim ligeiramente escondida, demonstram claramente os diferentes mitos que estão dentro da nossa psique. As grandes obras da Antiguidade Clássica, da Grécia, do Império Romano, tudo isso, não é, já evoca claramente estes grandes mitos. Mas não apenas aqui da Europa. Nós temos os grandes obras lá de trás, não é? Milenares, da Índia, da China, do Japão, que nos demonstram claramente, não é? E nos evocam estas várias etapas do nosso caminho interior de realização. Ok? E aqui nós percebemos claramente, se nós soubermos ser atentos, pararmos com a nossa vidinha do dia a dia, da treta, e pararmos por 5, 10, 15 minutos para observar aquilo que nos rodeia, sobretudo a natureza, pois então nós vamos perceber claramente que é um tempo de caimento da folha, é um tempo de largar, é um tempo de desapego, é um tempo de encontro com as sombras, é o mesmo dizer que é um tempo de encontro com a própria morte. Morte no sentido de ser simbólico. Okay? Não estou a falar aqui no sentido físico de finitude desta existência dita material. Né? Porque morte verdadeiramente não existe. Né? Nós continuamos em outros planos de desenvolvimento da nossa consciência. Por isso, morte física. Mas também não é disso que eu estou aqui a referir-me. Okay? Eu estou a falar deste encontro com a morte simbólica. A morte, não é? De dentro de nós, de algumas características propícias dentro de nós, que existem dentro de nós, que nós teimamos em transportar. Mas que chegou a hora, não é? Dito pela própria natureza, dito pelo próprio sistema solar, dito pelo próprio cosmos ou universo, divindade, ou seja lá, a realidade a que tu gostes e que tu normalmente te refiras e te definas, é o tempo de nós podarmos
retirarmos o excesso, aquilo que já não serve mais, aquilo que está morto, que está desnutrido, aquilo que já não presta, para conseguirmos abrir espaço para uma nova realidade. Mas a nova realidade, ela não vem agora, ok? Ela virá depois desta etapa. Okay? Dentro da tradição iniciática, por isso é que existem as diferentes estações, demonstram-nos claramente estas grandes etapas. São estas 4 grandes etapas da vida iniciática. Temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Pois então, nós, no outono, temos esta morte, este encontro com a morte. No inverno, vem aquilo que é o renascimento. Okay? Não é por acaso que o Natal é celebrado no inverno. 3 noites a seguir ao solstício de inverno. Porquê? Porque é assim que se faz. Trata-se do nascimento / renascimento. Ok? O nascimento para a vida, não é? Ou então o renascimento, que se trata de o segundo nascimento. Ou seja, já não é o nascimento para a vida material e física, mas é o nascimento para uma realidade psíquica e espiritual. Ok? Daí nascimento / renascimento. E depois então temos na primavera o desenvolvimento, né, dessas características, desse princípio que nasceu em nós, no ser humano, e no verão temos o apogeu, temos aquilo que é o máximo esplendor daquilo que é este princípio divino que nasce em todos nós. Isto vê-se na natureza, isto vê-se nos animais, isto nota-se claramente no ser humano. Aqueles que estão atentos e se esforçam e caminham no verdadeiro caminho. Isto vê-se nas estrelas, vê-se no cosmos, na abóbada celeste, vê-se em tudo. Pois cabe a nós, mortais, perceber claramente que tipo de vida é que nós queremos construir. Se é uma vidinha da treta de mais no mesmo constantemente, do trabalhinho das 9 às 5 e mais nada, e depois é só uma questão de rotina, ou então, se de facto queremos criar um estilo de vida perfeitamente adaptado à nossa vivência interior, que necessariamente e obrigatoriamente, quer se queira, quer não, quer se goste ou não, passa por estas 4 fases de desenvolvimento. É verdade que não existem apenas 4 fases, mas de forma assim categórica de um cânon, digamos assim, existem 4 grandes etapas. A natureza fala-nos disso, o sistema solar fala-nos disso, tudo à nossa volta fala-nos disso. Agora, nós podemos depois subclassificar diferentes etapas dentro destas 4 grandes fases. Ok? Por exemplo, agora aqui no outono, que estamos a preparar-nos para esta chegada do outono, este solstício, dia 20-21, e por acaso ainda não vi ao certo, mas costuma ser sempre por 20-21 de setembro, aqui no hemisfério norte, não é? Hemisfério sul, em setembro estamos a aproximar do equinócio da primavera, de maneira que o equinócio do outono será, não é? Em março, ok? 20-21 de março, mas aqui nós estamos a aproximar daquilo que é este encontro. E aí nós temos 20-21 de setembro, este grande momento, né, nesta entrada, e para quem participa ou quer participar e fazer parte da nossa vivência também, há toda uma quarentena a ser realizada que tem início a 20-21 de setembro e que terá o seu término, ou seja, a sua conclusão, o seu apogeu no dia do Halloween. Halloween no sentido mais comercial do termo, para que assim seja mais identificável por aqueles que me estão a ouvir. Podíamos falar do Dia de Todos os Santos, por exemplo, na tradição cristã, podíamos falar no Samhain, dentro da tradição druídica, ou dos wiccanos. Enfim, podemos dar aqui diferentes nomes. Nomes à parte, nomenclaturas à parte, porque isso agora também não interessa propriamente aqui para a discussão.
O nome é importante? Sim, ok. Parece que da forma como eu falo, os nomes são sempre secundários, terciários, ou sempre o último da fila, mas não. Os nomes são importantes porque o nome são letras, letras é energia, e letras são números, números é matemática, e matemática é o divino a atuar na nossa realidade. Por isso, é extremamente importante a nomenclatura que se dá às coisas. Só que para não aprofundarmos demais e estarmos aqui a teorizar demais e vai ficar esta direto, esta live, esta conversa uma verdadeira seca, não é? Que só 2 ou 3 é que vão ter algum interesse na questão. Eu não vou adentrar por aí. Por isso, a minha postura é sempre numa de nomenclaturas é à parte, para que não haja aqui grande espaço de seca, de discussão, de tertúlia secundária. Importa sim é ir direto ao ponto. E aqui o que importa é solstício não, equinócio de setembro 2021, não é? Que é o equinócio do outono, uma quarentena, 40 dias após esse fenómeno astronómico, não é? Do sistema solar, mas também do nosso planeta, toda a natureza começa a entrar em transformação e dia 30 ou então dia 1 de novembro, 31 de outubro ou dia 1 de novembro é celebrado o apogeu, ou seja, o término deste tempo dos 40 dias do equinócio de outono. Temos dia de todos os mortos, ou dia dos mortos, dia dos ancestrais, dia de todos os santos, o Halloween, Samhain, enfim. Diferentes nomes, tal como te estava a dizer há pouco. Independentemente disso, o mais importante é que nesse momento que se dá o auge deste encontro, não é? Com este plano transcendente, não é? Este plano das sombras, aquilo que está para além da materialidade, não é? Do aspecto físico da questão, não é? E daí ser um momento do ano em que nós entre aspas, não é? Costuma-se dizer, não é? Que é o dia do ano em que é a camada mais fina entre os mundos, não é? A realidade física e espiritual, e por isso os demónios, as sombras, os fantasmas vêm assombrar ou vêm visitar os vivos, não é? O dia em que os mortos vêm visitar os vivos. Ora, isso com certeza é uma forma de criar aqui uma ideia romântica sobre esta questão, ok? Claro que há um encontro maior, não é? A camada está mais fina entre os diferentes planos para que os ancestrais, entidades celestiais, não é? Que possam se comunicar e seja mais palpável para o ser humano comum, para o ser humano que possui um corpo, não é? Todos nós somos seres humanos. Pois então é mais fácil sentir essa presença, estar em contacto com essas presenças não corpóreas, digamos assim, desencarnadas. Seja há pouco tempo, seja há muito tempo. Mas a verdade é que para além dessa história, não é? Porque isso é sempre um fenómeno para fora de nós mesmos, nós temos este encontro verdadeiro, íntimo e profundo com as nossas próprias sombras. E não é por acaso que, de um ponto de vista astrológico, não é? Dentro da astrologia cabalística, dentro da astrologia sideral também, sideral não, tropical, nós temos no mês de finais de outubro, novembro, temos o mês do escorpião. O mês do escorpião é o quê? É aquele tempo em que nós adentramos para debaixo do plano da superfície, da areia. O escorpião é aquele animal que vagueia, não é? À superfície da areia do deserto. Mas, volta e meia, ele esconde-se por debaixo, não é? Numa primeira camada de areia. Esconde-se para poder, com diferentes fins, mas basicamente para poder atacar ou então fugir das suas presas. Ok? Fugir de quem anda atrás dele. Então, há esta tentativa, não é, de adentrar
dentro do subsolo, ou seja, de entrar em camadas mais internas daquilo que é a nossa saúde interna, física, magnética, mas sobretudo psíquica e espiritual. Não é por acaso que o escorpião é um signo do elemento água. A água está diretamente relacionada com o plano da psique. Ok? E nós aqui, não é? Dentro da ciência iniciática, e é bom que te familiarizes com isso, nós temos que ter uma plasticidade brutal, muito grande, muito bem desenvolvida, uma musculatura bem grande, para adentrarmos facilmente e deambularmos entre diferentes áreas do conhecimento. Tanto rapidamente estamos a falar de física quântica, como de rapidamente estamos a falar de matemática, de astronomia, de astrologia, de numerologia, de tarot, de misticismo, de esoterismo, de filosofia, de história, ok? Rapidamente e passarmos um para os outros, porque, de facto, o conhecimento é assim que se pressupõe. Nada é tão separado como hoje em dia se quer fazer crer ao ser humano comum. Tudo está interligado. E para quem adentra dentro destas áreas do conhecimento, tem que se habituar a isso. E por isso, nestes diretos, nestas lives, não é? Aqui no programa das Horas Douradas, mas também noutros programas que nós fizemos sobre o desenvolvimento da história da humanidade, sobre filosofia e ciência iniciática, que fizemos aqui na Escola da Consciência, entre eu, parceria do Micael e com a Iris, nós sempre promovemos esta plasticidade e sempre trouxemos a público, não é? Basta ir aos diferentes playlists no nosso canal do YouTube, da Escola da Consciência, e rapidamente vais perceber que assim é. E por isso, se tu não tens esta plasticidade, é bom que te vás habituando. Porque isso sim é tornar o teu ser interno mais desperto. Okay? Isso hoje em dia é cada vez mais fundamental. Porquê? Porque tudo está a levar-nos para um ponto de dormência muito grande. O sistema, este desenvolvimento desenfreado da tecnologia, da robótica, da inteligência artificial, dos automatismos, de tudo à nossa volta, está-nos a adormecer completamente. E estas gerações, que agora estão nos 30, 40, que ainda tiveram um finalzinho na sua juventude daquilo que era o antes, tiveram os últimos raios de sol, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de leveza. Então tiveram a oportunidade de desenvolver mecanismos dentro de si para conseguirem estar um bocadinho, pelo menos em potencial, mais despertos. Despertos, ativos mentalmente. Porque estas novas camadas que estão a nascer agora, ou que têm 5, 10 anos, 15, estas já cresceram num tempo em que estão altamente intensificados a sua vida na tecnologia. E isso faz com que os seus mecanismos neuronais, cerebrais, nervosos, não é, o seu processamento do pensamento, não é, o seu potencial, seja cada vez mais diminuto. Ora, isto é um perigo. É um perigo para o nosso desenvolvimento da humanidade. Ok? É um perigo muito grande. E cabe a esta geração dos 30, 40, que viveram um restinho ainda desta leveza sem tecnologia da forma avassaladora como é hoje, cabe-lhes a responsabilidade de trazer um pouquinho mais de discernimento para criar uma geração em condições. Ora, isso é tudo aquilo que não está a acontecer. Porquê? Porque esta geração de que eu estou a falar, que é, por exemplo, da minha geração, da nossa geração aqui na Escola da Consciência, está a fazer tudo ao contrário. Salvo raras exceções, tudo está a ser levado na crista da onda da tecnocracia. Se é isso que todos querem levar adiante, ótimo, parabéns. Mais lá à frente, daqui a 10, 15 anos, se verá os resultados nítidos das ações tomadas agora, das escolhas tomadas agora. Okay? E estas escolhas e estas ações estão a ser tomadas muito
Por causa de quê? Porque o ser humano comum não se reconecta com a natureza, não se reconecta consigo mesmo, não se reconecta com o sistema solar, com a luz, com o sol, com a lua, com todos estes elementos que andam à nossa volta, né? Mas sobretudo consigo mesmo. E por isso andam ao sabor do vento. Andam completamente à deriva naquilo que é o grande oceano, cheio de nuvens, cheio de tempestades, cheio de ondas. Só que agora as ondas, as nuvens, as tempestades, chama-se tecnocracia. Um capitalismo extremo, desenfreado, e eu aqui não estou a falar de política, ok? É apenas uma ideologia. As ideologias, antes de se materializarem, são apenas ideias. Quando se materializam, vira política, ok? Vamos saber colocar as coisas nos seus pontos. E esta ideia pró-capitalista, excessiva, pró-tecnocrata, ok, está a fazer com que estas novas gerações sejam dificultadas o seu desenvolvimento do potencial ao máximo. Ok? Por isso cabe a cada um de nós, sobretudo a esta geração, e eu coloco sobretudo o pendor nesta geração dos 30, 40, aqueles que nasceram nos anos 80, 90, ou seja, antes do 2000, para terem um bocadinho mais de discernimento e saberem fazer as coisas como deve ser. Não é deixar-se levar pela onda e só simplesmente eu faço porque sim. Ora, o eu faço porque sim só se deixa levar nesta onda quem não vive em consonância consigo mesmo, com a natureza. Porque quem passa por estas estações outonais, que é aquilo que eu venho a falar desde o início aqui do direto, rapidamente percebe esta ciclicidade da nossa vida interior. E é nesta atenção à nossa vida interior que nós percebemos claramente que não há como seguir junto com o resto da manada. Não há como. Porque o resto da manada está a dormir completamente. Ora, se tu queres dormir completamente, pois então estás aí num bom caminho, deixa-te ir. Não estejas atento a ti, não estejas atento aos teus processos físicos, magnéticos, psíquicos, espirituais, deixa-te ir. Não estejas atento aos ciclos da natureza à tua volta. Porquê? Porque todos os dias são iguais, todas as semanas são iguais, tenha que se trabalhar das 9 às 5, ser o máximo produtivo, o máximo eficaz, o máximo eficiência, no menor tempo possível. Ótimo, maior lucro, maior rendimento. Fantástico. É essa a tua lei? Continua então. Deixa-te guardar por essa tábua de salvação no meio deste grande onda, neste oceano gigante da tecnocracia. Deixa-te ir e vai ver onde te vai levar. Com certeza te leva à dormência. Com certeza te leva ao esquecimento. Com certeza te leva à ilusão. Com certeza te leva a longe de ti mesmo. Ora, nós precisamos mesmo, mas quando digo mesmo, é mesmo, de voltar a nossa atenção para dentro.